nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21, cujo tema é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Esse contexto histórico, ele está num estudo mais profundo, exegético, fala da situação de Israel. E a Bíblia vai dizer que o povo estava em um estado de apostasia. Estavam divididos em servir a Deus e adorar Baal. A influência pela liderança de Acabe e Jezabel estavam influenciados por isso. Então o povo de Israel não estava sabendo se adorava a Deus ou se adorava Baal. Eles estavam em dúvida. Como é que nós vamos duvidar de um Deus criador dos céus e da terra para colocar um outro Deus em nosso caminho, em nossa vida? É só através do diabo mesmo, na vida de Acabe e de Jezabel. E aqui a palavra nos adverte que Elias, em nome de Deus, fez um chamado ao arrependimento de uma forma de confissão, um desafio para divulgar, quem eu falo a palavra divulgar, que é mais prático, qual era o Deus verdadeiro, se era Baal ou se era Deus que responderia com fogo. E a Bíblia vai dizer que lá no Monte Carmelo, Elias propôs um confronto para que o povo testemunhasse o poder verdadeiro de Deus, o quando Deus agiria na vida daqueles que serviam a Deus, fidelidade no caso de Israel, hoje nós. Então nós precisamos de ter cuidado para nós não colocar o mundo no lugar de Deus na nossa vida. Aqui simbolicamente está dizendo colocar o mundo no lugar de Deus na nossa vida é adorar o mundo e exterminar a Deus. É cochear em dois pensamentos: ou eu sirvo o mundo ou eu sirvo a Deus. E hoje o que mais a igreja está precisando é acordar. É acordar para uma vida de mais intimidade com Deus. Monet? Uma vida de leitura, de Bíblia, uma vida de comunhão no corpo de Cristo, porque está se esfriando demais a igreja. Por que a igreja está se esfriando? Porque o mundo está entrando na igreja. Não é a igreja que está entrando no mundo, é o mundo entrando na igreja. É aquela parte de tudo pode. Não há problema, você pode usar uma roupa de qualquer maneira, ter qualquer palavreado. Então nós temos que vigiar para isso. Porque o mundo, ao entrar na igreja, aí o povo fica dividido. Qual é o verdadeiro Deus? O povo de Israel estava dividido. E Elias disse essa palavra: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou você serve a Deus ou serve a Baal. Ou serve a Deus de acordo com como manda as Escrituras, ou serve ao mundo. Fica com o mundo. Deixa o mundo te dominar, sim ou não? Relaxadamente. Relaxadamente. E a Bíblia diz aqui, olha, o confronto de Deus. Está no capítulo verso 21, que diz:
até quando cocheareis? Então Elias desafia o povo a parar de hesitar entre Deus e Baal, parar de ficar sem saber quem serve, se é a Deus ou se é a Baal. Então Elias aqui, ele faz um alerta. O que você quer? Quer servir a Deus? Sirva a Deus. Quer servir ao mundo? O mundo é seu Deus? Mundo na vida. Entra no mundo. Porque o final de todos aqueles que colocam o mundo como seu Deus, o final é trágico. O final não é bom. Todos nós sabemos disso. Porque a Bíblia diz que nesse mundo nós temos aflições. Enquanto nós estiver aqui, nós temos aflições, temos pelejas, sofrimento, lutas, guerras. Nós vivemos num campo de guerra todo dia. Porque a pessoa pensa que ser crente, aí acabou as lutas, acabou a pobreza, acabou tudo. Não, nada disso. Nós vamos ter luta até Jesus arrebatar a igreja. Mas nós precisamos de ter a consciência e ter uma decisão fixa. Eu quero servir a Deus. Eu não quero o mundo, porque o mundo oferece muitas coisas que aos olhos carnais é bom, é doce, é gostoso, mas o final é a morte. Sim ou não? Então Elias diz aqui na definição do texto, a palavra cochear refere-se, olha aqui, a palavra cochear refere-se a mandar ou andar. Cochear é quando você bebe e fica ébrio, aí você não tem domínio do seu corpo. Você vai bem para a direita, bem para a esquerda, vai caminhando, mas você está cocheando, está titubeando. Você pode bater em alguma coisa pela frente, cair e se machuca. Assim é aqueles que abandonam Deus para servir ao mundo. E hoje nós podemos dizer isso, que a igreja está trazendo o mundo para dentro da igreja. E nós precisamos de ter esse cuidado. Nós precisamos bater, porque quando o mundo entra o pecado, entra a maledicência, entra a intriga, entra a confusão, e nós precisamos combater isso. Então o que a Bíblia vai dizer? Então a palavra cochear refere-se a mandar ou andar, hesitante, sem firmeza. Aquela pessoa que não tem firmeza. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia faz para Deus com alegria, outro dia faz contrariado. Um dia vem com alegria, outro dia vem empurrado. Isso é titubear, isso é cochear. E quando Jesus chegar para arrebatar a igreja, se nós estiver assim, nós vamos? Claro que não. Nós não vamos. Nós vamos ficar. Então vamos fazer aqui uma reflexão, por exemplo, presta atenção. Assim como Israel, muitos hoje vivem divididos entre servir a Deus e o mundo. O desafio é escolher e comprometer-se com a verdade. Qual é a verdade? É Deus, é a palavra. O mundo não é verdadeiro, o mundo é cheio de fantasia. O mundo é cheio de pecado, é cheio de imundícia. E nós não fomos chamados para viver no pecado, nas imundícias. Nós fomos chamados para viver uma vida santificada, uma vida controlada pelo Espírito Santo. É ou não é? O segundo tópico dessa palavra é assim, olha, o desafio da escolha. Ou você escolhe porque é edificante para você e sua família, ou você vai escolher o mundo. Nós estamos frisando aqui no mundo porque é a conjectura que o texto está dizendo. Ou você serve ao mundo, ou serve a Deus. Mas tem que parar de cochear, tem que parar de andar
entre dois pensamentos. Hoje você está firme, amanhã está caído. Hoje você está sustento, sente que está equilibrado, amanhã está derrubado. Então não funciona isso. Olha o que diz aqui a palavra. Preste atenção. A resistência, a necessidade de decisão. Tem um momento na sua vida, na minha vida, que nós temos a necessidade de tomar uma decisão séria, uma decisão que não agrada o homem, uma decisão que agrada a Deus. E quando você toma uma decisão que agrada a Deus, às vezes fere alguém, porque você não quer andar no mesmo curso que alguém anda, você não quer andar no mesmo linguajar que alguém anda. E para você não andar no linguajar que alguém anda, você tem que tomar uma decisão. Tem que parar de cochear. Eu não posso viver andando para a direita, ao mesmo tempo andando para a esquerda. Não, eu tenho que andar olhando para frente. Na frente está o autor e o consumador de quê? Da fé. Elias exige uma resposta imediata do povo. Por que Elias exige uma resposta imediata? Para que não Israel venha cair nas ciladas de Acabe e Jezabel. Sim ou não? Tinha que tirar, alguma coisa tem que escolher logo. Não pode demorar. Porque quando você está demorando entre dois pensamentos, é esse momento que é o perigo. É o perigo de você perder a sua vida eterna. Porque há um momento que Jesus vem arrebatar a igreja e você está no pensamento do mundanismo. Perdeu. Sim ou não? Então, aquele momento que você está na igreja, mas está pensando nas coisas do mundo, está pensando nos prazeres do mundo, o que o mundo oferece. É ou não é? Nós estamos vendo aqui vidas, aí por aí, irmão, que entra na igreja com uma roupa tão indecente, que é necessário às vezes separar com o culto. É uma forma que o diabo envia para você parar com o culto. Mas quando nós temos a credencial de Cristo, nós temos a nossa identidade no céu, nós somos cegos para as coisas mundanas. Nós somos cegos para as coisas mundanas. Temos os nossos olhos abertos no mundo espiritual, olhando só para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então aqui, ó, o segundo ponto, ó, uma comparação com Josué, por exemplo. O que Josué faz aqui? Olha o que diz a palavra. Relembrar o momento em que Josué pediu que o povo escolhesse a quem servir. O Josué lá na frente vai falar: vocês escolhem os deuses que vocês quiserem. Escolhe, faz uma escolha. Só que não pode viver cocheando entre dois pensamentos. Uma hora é Deus, outra hora é Baal. Uma hora é a igreja, outra hora é o mundo. Não pode, é uma coisa ou outra. Porque pode perder, sim ou não? É ou não é? Aí o que a palavra vai dizer? É lembrar o momento em que Josué pediu para que o povo escolhesse a quem ia servir. Agora nós fazendo aqui uma reflexão prática para nós. Vamos fazer uma reflexão aqui, olha. O compromisso com Deus exige uma escolha clara e definida. Definir. Você vai ter que definir se você quer Deus ou não. É o que a Bíblia diz. É uma decisão definitiva. Eu quero Deus, vou passar por muitas tribulações nessa trajetória, vou enfrentar muitas lutas, muitas montanhas pela frente, muitos gigantes, muitos Golias, mas eu tenho a certeza que a minha vitória é certa. Agora você escolhe o mundo. No mundo você tem regalias, mas você tem prazeres. Você faz de tudo no mundo, tudo que pode você faz. É a porta larga, sim ou não? Só uma coisa que não pode: entrar no céu.
perdeu a vida eterna. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Sim ou não? Então não vai funcionar. Então é isso que nós precisamos fazer. Tomar uma decisão definitiva. Eu quero Deus e acabou. Ou eu quero o mundo logo uma vez. Porque aí não está. É uma escolha que a pessoa faz. E o que eu estou falando aqui hoje é o que nós estamos vendo. Quando eu falo igreja, é a igreja do Senhor, no geral. O mundo entrando dentro da igreja. Eu não sei se vocês gostam ou já perceberam, eu não gosto de igreja de parede preta. Eu conheço uma igreja que lá eles colocam luz negra durante o culto inteiro. Luz negra. Que faz reunião das irmãs de baby doll, homem de cueca. Então nós precisamos ter esse cuidado. Isso não é uma forma de servir a Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos luz, nós não somos trevas. Nós somos luz. Nós viemos para resplandecer, para clarear entre as trevas. Como é que nós vamos trazer trevas para dentro da igreja? Nós temos que trazer luz, porque nós somos luz, nós somos sal da terra. Então nós temos que corrigir muitas coisas em nós, como líderes, como igreja. Tem que fazer correção, corrigir alguma coisa, que é para não contaminar a obra de Deus, para não trazer o mundo de pouco a pouco para a igreja. Nós precisamos bloquear isso. É o que Elias está falando aqui. Agora veja, o poder de Deus em resposta ao compromisso. Está no verso 38 e verso 39, do mesmo capítulo. Que diz assim a palavra de Deus: Deus respondeu com fogo. Quando Elias fez aquela curta oração, que os baalins se cortaram todos, passaram a manhã inteira gritando pelo seu Baal e nada aconteceu, Elias fez uma curta oração, pequenininha, curtinha mesmo, poucas palavras. E o que Deus fez? Se revelou com fogo. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que o fogo do Espírito Santo não se apaga em você. Você está na tribulação, está na angústia, está na peleja, está doente, está passando necessidade, mas o fogo, a chama do Espírito está acesa lá dentro. É onde você conta com a vitória. Eles não estavam tendo essa segurança, essa certeza, porque Acabe e Jezabel enfiaram o Baal na cabeça deles. Olha o que eles fizeram: viraram as costas para o Deus de Israel. E quando nós viramos as costas para o Senhor, nós passamos seríssimos problemas, muitos problemas, ao virar as costas para Deus. Quando nós viramos as costas para Deus, nós estamos dizendo: não preciso de Deus, eu resolvo meus problemas sozinho, sem Deus. Isso não funciona. Nós dependemos de Deus em todos os segundos da vida. Quem diz que não depende de Deus é o hipócrita, não conhece o verdadeiro Deus que serve. Para mostrar a sua soberania, Deus responde a oração de Elias como? Através de fogo. Então a igreja não precisa de estar em chama, incendiada. As labaredas do Espírito Santo têm que estar subindo na igreja. E hoje nós estamos vendo uma igreja fria, uma igreja que precisa de ter mais o fogo do Espírito Santo, buscar mais a presença de Deus. E se não houver oração, não haver esforço, como Deus disse para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Quando Deus fala para ele se esforçar, está falando para ele não ter medo. Levanta, você vai conseguir levar o povo à cidade, às terras prometidas, porque eu sou contigo, eu vou estar com você. É isso que Deus está falando para nós, rapaz.
buscar mais a presença do Senhor. A reação do povo, olha aqui a reação do povo. Aí o povo vai, quando veio o fogo consumindo o altar, o povo finalmente reconhece que só o Senhor é Deus. Nós precisamos reconhecer que o poder de Deus está acima de todas as coisas. Eu estava imaginando aí na oração, mãe, como é que, eu citando essas palavras na oração, como é que nós sabemos que o nosso Deus é o único e verdadeiro, é Ele que pode trazer solução para todas as coisas, e nós somos falhos com Ele. Nós somos falhos com Deus. Você quer ver como que nós somos falhos com Deus? Se o seu patrão, ou você fala assim, olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou cansado, vou ficar em casa, o que ele vai fazer com você? Ele vai aceitar? Não vai aceitar. Sim ou não? Sim. Ele não vai aceitar, com certeza. Por quê? Porque você tem um compromisso com a empresa. E você vai doente, com febre, com dor, mas você vai para a empresa porque você tem um compromisso com a empresa, com o seu patrão. Ele não te liberou, mas você vai. Você vai cumprir o seu compromisso com a empresa. E por que nós não cumprimos os nossos compromissos com Deus? Aí é que está. Quando nós chegamos para cumprir o compromisso com Deus, não. Vou recuar. Depois eu cumpro. Então Deus é o primeiro que nós temos que cumprir, é com Ele. Primeiramente com Deus. Não é com o esposo, não é com a esposa, não é com o filho, não é com o pai. Não. O nosso compromisso primeiramente é com Deus. Se quiser que nós vamos bem, tenhamos longos dias de vida, tem que cumprir com Deus. Primeiramente com Deus. Sim ou não? O patrão é depois, o serviço é depois. Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Se nós não fizermos isso, nós estamos perdidos. Então a reação do povo era, quando viu o fogo consumindo tudo que estava no altar, ele falou assim, esse é Deus. É esse Deus agora que eu quero. Então é uma decisão que nós vamos tomar. Nós não vamos servir os Baales, não. Nós vamos servir ao Deus de Israel. Sim ou não? Esse Deus do mundo não é nosso Deus. O mundo não é nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que criou o mundo. Não é o mundo que criou Deus. Então nós não podemos servir ao mundo. Nós podemos servir o Deus que criou o céu e a terra. Primeiramente é Ele. Toda a honra é para Ele. Sim ou não? Então precisamos aprender isso. Então foi a reação do povo. Agora aplicar isso aqui para mim e para você. Vamos aplicar isso aqui. Olha o que diz o texto. Deus manifesta seu poder na vida daqueles que se entregam completamente a Ele, sem costear entre dois caminhos. Está vendo? Quando nós nos entregamos a Deus totalmente, meu amado, Ele se manifesta. Deus se manifesta na vida de uma criança, de um jovem, de um mancebo, de uma pessoa idosa. Ele se manifesta, ele não escolhe cor, raça, tamanho e idade para ele se manifestar. O que ele vê é a sinceridade, é você fazer uma escolha, esse é o meu Deus, é Ele que eu sirvo e pronto. Não costear. Então nós precisamos acordar para isso. Vamos para a conclusão desse pequeno texto, só para nós termos uma noção que nós fazemos muitas coisas erradas. E a Bíblia diz que não é para nós errar. A Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa se enganar. Ele não permite ele ser enganado, de espécie alguma. Então é um erro você pensar que Deus pode ficar em segundo plano na sua vida. É um erro. Deus tem que ser o primeiro. Tudo que nós vamos fazer, primeiramente Deus. Quando você abre os olhos,
Primeira coisa que você faz, agradecer a Deus pela noite. Quando você senta na cama, primeiramente Deus, a sua conversa, a sua primeira palavra é com Deus. Não é com esposa, filho, pai, não. A sua primeira palavra é com Deus. Mas o que muitos fazem? Levanta, não agradece pela noite, não ora, vai para o Senhor, acontece a bagunça pela rua, o que foi? Estava sem a direção de Deus, estava pela direção do mundo. Sim ou não? Nessa conclusão a Bíblia diz, olha, o chamado à fidelidade, está no verso 15 e 16. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Escolha e fidelidade. Não podemos ser mornos. Devemos ser firmes na nossa fé. Sim ou não? Hoje Deus nos chama a uma decisão definitiva. E a sua vida de obediência e fiel a Ele, deixando a indecisão para trás. Parar de ser indeciso. O que eu quero? O que você quer? Que rumo você quer tomar? Aonde você quer chegar? Nós não chegamos em lugar algum sem a direção de Deus, sem colocar Deus nos nossos planos. Por que José sonhou? Os sonhos de José se realizou quando? Muitos anos na frente, sim ou não? Mas para aqueles sonhos de José se realizar, José passou por grandes lutas e problemas. Entendeu? José enfrentou a rejeição dos irmãos, lançou José dentro de uma cisterna, vendeu José para os mercadores. José foi para o Egito, foi preso, sofreu, foi para a casa de Potifar, foi traído pela mulher de Potifar, foi preso novamente. Você está entendendo aí como é que é a coisa? Quantos anos ficou José preso? A batalha que aquele homem sofreu. Para ele chegar onde ele chegou, ele sofreu, ele padeceu. Nós precisamos acordar, nós não vamos a lugar nenhum se nós não passar pelas lutas da vida. As lutas da vida nos coloca de pé com um pensamento fixo. E nenhuma dessas lutas tirou José da presença de Deus. A mulher de Potifar fez tudo para se deitar com José, mas ele foi tão fiel a Deus que ele preferiu ir ser preso, calabouço, para não trair Deus. Viu aí como é que é? Então nós precisamos de ter esses exemplos de vida, ter cuidado com o mundo. Não podemos trazer o mundo para dentro da igreja, não podemos trazer o mundo para dentro da nossa casa e não podemos trazer o mundo para dentro de nós. Dentro de nós, quem habita é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Para nós terminar, aplicando essa palavra final, diz que hoje Deus nos chama a uma decisão definitiva e uma vida de obediência e fiel a Ele, deixando a indecisão para trás. Deixar a indecisão para trás. Se você for fazer um exame, fazer uma análise, quantas vezes por dia você nega Jesus sem saber? Quando você vai para o trabalho sem orar, você está negando Jesus. Não, eu posso ir sem a proteção do Senhor. Está vendo? Quando você diz assim, eu não vou orar hoje eu não vou orar, não vou ler Bíblia, não vou ouvir mensagem,
Você está dizendo que não precisa, porque você já sabe tudo. Você é independente de Deus. Porque quem não ora está dizendo que é independente de Deus. Agora quem ora está dizendo eu sou dependente de Deus. É através da oração. Porque através da oração é uma conversa que eu tenho com Deus da minha dependência. Se eu não falar com Ele o que eu estou sentindo, o que eu preciso, eu estou dizendo, eu não preciso do Senhor, eu resolvo tudo sozinho. Viu aí? E nós precisamos de ter esse cuidado. Fazer uma análise em áreas da nossa vida onde nós estamos falhos com Deus. Fazer uma conexão. Fazer uma escolha definitiva. Eu posso perder tudo na vida, não perdendo Jesus, estou bem. Está vendo? Você pode perder tudo, toda a sua riqueza, mas não perca a unção do Espírito de Deus. Não perca a presença do Senhor. Não pode, espécie alguma. Quem entendeu, diga amém. Comprometer-se. Faça hoje uma decisão de seguir a Deus com integridade e devoção. O que é integridade? Se joga na presença de Deus, íntegro, puro, reto, honesto, estilo Jó. Amém? Vamos terminar? E a última coisa, testemunho. Se eu não tiver testemunho, eu não ganho nenhuma mosca para Jesus. Porque palavras não ganha ninguém não. Palavras ajudam. Agora você quer ganhar o seu cônjuge, quer ganhar o seu pai, quer ganhar o seu filho, quer ganhar seu irmão, quer ganhar um amigo de trabalho, tenha testemunho de um verdadeiro cristão. Porque o meu testemunho não é aqui na igreja não. O meu testemunho primeiro é em casa, para os meus. Depois no meu trabalho, por onde eu ando, eu sou um livro aberto que o mundo me lê. Agora eu ser testemunho só na igreja, não funciona, é mentira. Porque o meu testemunho começa em casa. O bom obreiro começa em casa. O bom pastor começa em casa. O bom discípulo começa em casa. É ou não é? Se não começar em casa, dando testemunho, não funciona. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe por essa palestra e que nós venhamos a entender mais e mais um pouquinho da palavra de Deus. Devolvo para o Moneiro.